Imagine-se sentado numa cadeira vazia no meio de um teatro escuro. As luzes se acendem, a cortina sobe, a cena começa e, mais uma vez, você se vê interpretando o mesmo papel, com outra atriz, diferente no rosto, no nome, nas palavras, mas igual na dor, igual na forma como, no final, você sai ferido, confuso, com aquela sensação amarga de que está preso num ciclo emocional que não compreende, mas que sente com cada fibra do seu corpo. Você já se perguntou por que continua atraindo relações que mais machucam do que curam? Porque mesmo com a consciência de querer algo diferente, algo mais saudável, mais verdadeiro, acaba entrando no mesmo roteiro disfarçado com figurinos novos. Talvez você já tenha tentado racionalizar. Eu só tive azar ou preciso aprender a escolher melhor. Mas se a verdade estiver em um lugar mais profundo, mais silencioso, mais invisível, como o subconsciente, segundo Bruce Lipton, até os 7 anos de idade, o nosso cérebro opera predominantemente em ondas cerebrais chamadas teta, um estado hipnótico de absorção total. Nessa fase, tudo o que vemos, ouvimos, sentimos, até mesmo que não é dito, mas é energeticamente sentido, se torna um código impresso em nosso sistema. E o que é programado ali segue operando. Anos depois, você pode ser um adulto com objetivos conscientes, mas ainda é regido por memórias emocionais herdadas da infância. Você acredita que está escolhendo, mas é a programação que está escolhendo por você. E essa escolha invisível não é feita por palavras. Ela é feita por vibração. Porque, no fundo, não atraímos o que desejamos. Atraímos o que vibramos, o que aceitamos em silêncio, o que ainda acreditamos merecer, o que o nosso campo energético carrega como familiar. A atração não está apenas nos olhos, está nas feridas que se reconhecem, mesmo sem se ver. Está nos vínculos silenciosos entre carência e necessidade de validação. Está no desejo quase inconsciente de que, desta vez, a história mude, mesmo repetindo os mesmos personagens internos. Neville Goddard nos mostra que é a sensação persistente de ser aquilo, não o pensamento, não o querer, mas o sentir contínuo, que molda o que vivenciamos. Se, mesmo sem perceber, você sente que é alguém que sempre acaba sendo rejeitado, essa suposição emocional se torna realidade, porque o campo não responde à lógica, ele responde à frequência. E, se no fundo você sente que será ferido, a vida traz quem fere, não por crueldade, mas porque você está vibrando ferível. O universo te responde com perfeição, mas com base no que você acredita ser real. Você pode estar preso num teatro emocional onde os cenários mudam, as atrizes mudam, os diálogos até se modernizam, mas o enredo é o mesmo, porque o roteiro interno não foi reescrito. Ainda é o mesmo script emocional de infância, movido pela dor que não foi acolhida, pelo vazio que não foi nomeado, pela solidão que você aprendeu a tolerar. E nesse palco, você continua encenando vínculos que machucam, não porque quer sofrer, mas porque o seu subconsciente ainda acredita que isso é amor. A verdade mais dura e libertadora é que a maioria de nós está tentando resolver a dor afetiva com a mente consciente, mas é o corpo que guarda a vibração da ferida. É o campo que atrai o que ressoa com a nossa frequência emocional não curada. Enquanto esse padrão estiver ativo, enquanto o sistema vibrar carência, abandono, rejeição, você continuará atraindo versões diferentes da mesma dor. E continuará chamando de azar aquilo que, na verdade, é um espelho. Mas há uma saída, e ela não começa com conselhos externos. Começa com consciência, com coragem de olhar para dentro, não para culpar-se, mas para entender. Porque a cura não começa com um novo encontro, começa quando você se torna alguém que não aceita mais ser espelho da sua dor antiga. Quando você compreende que a mulher que te fere não é o problema em si, mas o reflexo de algo mais antigo, mais íntimo, mais profundo, aí, sim, a peça pode mudar. O palco continua o mesmo, a luz continua acesa, mas, dessa vez, é você quem reescreve o roteiro. E se você realmente deseja transformar sua realidade relacional, precisa ir além da mente consciente.
Precisa mergulhar nesse campo silencioso onde vibrações se formam, onde crenças dormem, onde traumas criam raízes invisíveis. Porque é ali que tudo começa, e é dali que tudo pode, finalmente, ser curado. Há uma confusão comum e silenciosa entre ter um corpo de adulto e carregar, no coração, a frequência emocional de uma criança ferida. Você pode ter crescido, estudado, amadurecido, construído uma vida, mas se dentro de você ainda há um abandono não digerido, uma ausência não elaborada, uma dor que foi guardada em silêncio, essa dor molda sua energia, mesmo que você não perceba. E a energia é o idioma que o universo entende. Bruce Lipton nos mostra que a epigenética comportamental vai além do DNA. O ambiente emocional que nos cerca durante os primeiros anos literalmente molda a maneira como nossos genes se expressam. Ou seja, o que sentimos se transforma em informação biológica. Emoções reprimidas não desaparecem. Elas se transformam em campo, em padrão, em atração inconsciente, em repetições emocionais. O que você vive hoje pode não ser um azar no amor, mas uma consequência vibracional de dores que nunca foram vistas. Talvez sua infância tenha sido marcada por ausências. Um pai que não sabia amar de forma segura. Uma mãe que te cobrava mais do que elogiava. Um ambiente onde você aprendeu, cedo demais, que precisava merecer atenção, ou que ser você era demais para os outros. Essas experiências não são só lembranças. Elas se tornam moldes invisíveis que seu campo usa para dizer ao universo: é assim que o amor funciona. E por isso, anos depois, você entra em relações que com aquela mesma dinâmica, mesmo sabendo que aquilo machuca. Porque, inconscientemente, aquilo é familiar, e o corpo busca o que reconhece. A dor de hoje, na maioria das vezes, é apenas a repetição simbólica da dor de ontem. Você atrai uma mulher emocionalmente indisponível e sente a mesma sensação de não ser visto que sentia na infância. Você se apaixona por alguém que te critica e revive, sem querer, o olhar julgador que recebia de quem deveria te amar. Você se entrega e não é correspondido e revive, sem saber, o vazio que aprendeu a aceitar quando era pequeno demais para se proteger. Isso não é escolha consciente. Isso é condicionamento vibracional. E o mais curioso é que esse ciclo se disfarça de paixão. Você sente uma atração inexplicável, um algo que te puxa, uma química. Mas, muitas vezes, o que parece química é só o reencontro entre sua ferida e o padrão emocional que ela conhece. O trauma reconhece o ambiente, e você chama isso de conexão. Mas não é amor, é repetição. Nesse ponto, vale parar e olhar com sinceridade. O que exatamente na dor atual te lembra de algo antigo? Que sensação se repete? Que tipo de ausência você está tentando, inconscientemente, preencher com o outro? Qual parte da sua história emocional ainda não foi encerrada e continua pedindo resolução através de novas pessoas? Esse olhar não é fácil. Ele dói, porque ele revela que talvez o problema nunca tenha sido o outro, mas a forma como você aprendeu a aceitar o mínimo, a forma como você aprendeu a esperar pouco, a forma como você normalizou ser machucado, desde que, de alguma forma, sentisse próximo de alguém. Mas esse olhar também cura, porque quando você reconhece a origem da sua vibração, você começa a mudar o campo, começa a perceber que, enquanto não curar a raiz, os frutos continuarão com um gosto amargo. E a raiz não está no agora. Ela está no antes. Está na infância. Está naquele momento onde você, pequeno demais para entender, aprendeu que amor também era ausência, que afeto também podia machucar, e que estar com alguém era melhor do que estar consigo mesmo. O seu corpo lembra, o seu campo ainda guarda, e a sua energia continua buscando o que um dia te feriu, não por escolha, mas por costume. Mas essa frequência pode ser transformada, não com frases prontas, não com pensar positivo, mas com presença, com consciência, com a coragem de escutar a ferida antes de exigir que ela pare de doer. E se a dor que você sente hoje for apenas o eco de uma voz antiga, clamando por acolhimento, e se o padrão que te fere for,
Na verdade, um pedido silencioso do seu corpo para que você volte lá atrás e abrace, enfim, a criança que aprendeu a aceitar tão pouco. Você pode dizer que quer um amor leve. Pode afirmar, com convicção, que busca alguém maduro, que saiba acolher, construir, respeitar. Pode até listar as qualidades que espera em um relacionamento. Mas, se o seu corpo vibra medo, o universo escuta o medo, não o discurso. Porque não é o desejo verbalizado que cria sua realidade. É a frequência silenciosa que você sustenta quando ninguém está olhando. É duro admitir, mas há uma distância entre o que você pensa querer e o que seu campo realmente emite. É como se você pedisse paz com a boca, mas ainda vibrasse guerra no coração. Você deseja segurança, mas seu sistema está habituado ao abandono. Você quer acolhimento, mas seu corpo está programado para desconfiança. Você sonha com reciprocidade, mas ainda vibra medo de ser deixado. E, no fim, é essa vibração que colapsa a realidade à sua volta. Joe Dispenza explica que, enquanto o corpo estiver condicionado às emoções do passado, ele continuará criando experiências que reflitam esse estado emocional. O campo quântico responde ao que você é, não ao que você diz ser. Se o seu corpo ainda está preso na química da rejeição, na memória do abandono, na vibração do não sou suficiente, ele irá repetir esses padrões, porque é isso que ele conhece. E o que é conhecido, para o sistema nervoso, parece seguro, mesmo que machuque. O cérebro, por proteção, prefere o sofrimento familiar ao prazer desconhecido. O sistema nervoso se orienta pela previsibilidade. Ele busca ambientes que se pareçam com aquilo que já viveu, porque entende isso como sobrevivência. Então, quando você encontra alguém que ativa a mesma sensação de falta, de cobrança, de instabilidade emocional, seu corpo reage com reconhecimento, não com amor, mas com familiaridade. E essa familiaridade é confundida com conexão. É aí que o padrão se repete. Existe uma dissonância entre mente e corpo. A mente quer mudar. O corpo quer sobreviver. A mente quer criar algo novo. O corpo quer se proteger de novas dores. E, nesse conflito, o que vence é a vibração mais forte, que, quase sempre, é a mais antiga, a mais enraizada, a mais carregada de emoção não digerida. É como tentar plantar flores em solo ácido. Você tem as sementes certas. Você deseja ver florescer. Mas, se o solo não for transformado, se a terra continuar intoxicada por memórias antigas, crenças limitantes, emoções não integradas, nada floresce. Ou floresce distorcido. E você se frustra. E se pergunta por que continua atraindo o que machuca, mesmo querendo o oposto. É por isso que a mudança real não começa com pensamentos. Começa com consciência somática, com a capacidade de perceber o que o corpo sente quando você pensa em amor, o que o corpo sente quando alguém se aproxima de verdade, o que o corpo sente quando você se imagina sendo amado com profundidade. Se a tensão, medo, desconfiança, é esse o campo que precisa de cura. Você não pode criar uma nova realidade se ainda vibra a escassez emocional, se ainda vibra a rejeição, se ainda carrega, no fundo, a expectativa de que o outro vai partir. E essa expectativa, mesmo silenciosa, cria o campo. Ela molda suas ações. Ela determina os limites que você tolera. Ela seleciona quem entra e quem permanece. Não se trata de culpar o inconsciente, nem de lutar contra ele, mas de reconhecê-lo, de escutar a parte de você que ainda tem medo de ser amado de verdade, de olhar com honestidade para a frequência que você emite, não para se julgar, mas para compreender, porque só o que é visto pode ser transformado. E se, ao invés de se perguntar por que não consegue encontrar alguém diferente, você começasse a perceber como ainda está vibrando o mesmo? E se a mudança que você busca fora só fosse possível quando você começasse a criar segurança dentro? Aí, sim, o campo se alinha. Aí, sim, o desejo se torna vibração. E a realidade começa, pouco a pouco, a refletir o novo. Há um tipo de espiritualidade que seduz, que encanta com palavras suaves, frases de efeito, visuais belos e afirmações positivas.
Ela fala sobre amor próprio, elevação da vibração, gratidão, desapego, perdão. Mas há um problema quando essa linguagem serve para esconder a dor, não para curá-la. Quando serve como verniz sobre feridas abertas, criando a ilusão de que já está tudo resolvido, enquanto o corpo ainda sangra em silêncio. Essa é a armadilha do espiritualizado ferido. Aquele que aprendeu os discursos certos, mas ainda carrega emoções não integradas. Aquele que medita, que visualiza, que diz que confia no universo, mas continua atraindo relações de desrespeito, abandono e escassez emocional. E, no fundo, se culpa por isso. Acredita que está falhando na vibração. Mas não é falha, é incoerência. É um desalinhamento entre o que se fala e o que se sente, entre o que se mostra e o que ainda dói. Usar a espiritualidade para pular etapas do luto emocional é como colocar flores sobre um terreno instável. Pode parecer bonito por fora, mas tudo desmorona ao primeiro abalo, porque não há raiz firme onde a negação, onde a repressão, onde a dor não é validada, mas apenas maquiada com frases de alta frequência. Bruce Lipton nos lembra que o corpo guarda registros biológicos das emoções vividas. Ou seja, mesmo que a mente diga que está bem, o corpo pode estar vibrando rejeição, medo, culpa. E essa vibração não desaparece com palavras bonitas. Ela precisa ser acolhida, precisa ser sentida, precisa ser integrada. Há uma incoerência energética quando alguém tenta afirmar que se ama, mas no fundo ainda se odeia por ter sido deixado. Quando diz que confia no universo, mas carrega ansiedade constante no peito. Quando diz que está aberto para um novo amor, mas foge de qualquer vínculo real. E essa incoerência é sentida pelo campo. O universo responde ao que é verdadeiro, não ao que é declarado. A espiritualidade autêntica não nega a dor. Ela a ilumina. Ela diz: sim, você está ferido. Sim, isso dói. Sim, foi demais para suportar. E tudo bem. A cura começa aí. Começa quando você para de exigir de si mesmo uma leveza que ainda não nasceu. Quando você para de usar mantras como armadura. Quando você permite que a ferida fale, que a raiva venha, que a tristeza tenha nome, que o corpo chore que precisa sair. Porque só então, depois da verdade, a frequência se purifica. Quando a verdade, a coerência. E quando a coerência, o campo muda. A realidade responde. A alma encontra espaço para vibrar aquilo que é real, não aquilo que é esperado, não aquilo que deveria ser. A espiritualidade não é um palco, é um mergulho. Não é sobre parecer elevado, é sobre estar inteiro, mesmo quando isso inclui partes quebradas. Mesmo quando isso inclui reconhecer que você ainda sente medo, ainda se sente sozinho, ainda se culpa. Tudo isso faz parte do caminho. Tudo isso tem lugar no processo. E se você não precisa mais fingir estar bem, e se não precisa mais repetir frases que não sente, e se a sua cura estiver justamente em aceitar a verdade do que vibra agora, para que, aos poucos, essa vibração possa se transformar de dentro para fora, a frequência mais alta não é a da negação, é a da autenticidade, é a de quem se permite ser real, de quem se permite ser humano, de quem reconhece que antes de subir é preciso descer, antes de brilhar é preciso curar, antes de manifestar é preciso sentir, e sentir tudo. Nem toda dor é um erro, nem toda ferida é um castigo. Às vezes, aquilo que mais machuca é justamente o que mais revela, porque a alma tem formas silenciosas de pedir socorro, e uma delas é nos fazendo repetir padrões que doem, não para nos punir, mas para nos acordar. A mulher que te feriu pode ter sido apenas o reflexo fiel de um estado interno que já clamava por mudança. Uma resposta vibracional precisa, exata, para aquilo que o seu campo ainda sustentava. Não para te punir, mas para te mostrar. A vida tem esse jeito enigmático de nos confrontar com aquilo que tentamos esconder. O universo não nos entrega o que queremos. Ele nos entrega o que precisamos enxergar. E, muitas vezes, isso vem na forma de relações que nos desestabilizam, que nos tiram do eixo, que parecem injustas, mas que,
Na verdade, são espelhos. Espelhos de algo mais antigo, mais enraizado. Espelhos que apontam para onde ainda sangra, para onde ainda vibra medo, carência, dependência. É fácil olhar para essas experiências como tragédias pessoais. Difícil encará-las como orientações vibracionais, como avisos, como bússolas. Porque dói, e tudo que dói tende a ser rejeitado. Mas, e se a dor for exatamente o mapa? E se ela estiver te dizendo, com força e clareza, aqui há algo que você precisa curar? Não como cobrança, mas como convite. Não como punição, mas como portal. O conceito de campo de coerência emocional nos lembra que só quando somos internamente congruentes atraímos relações curativas. Ou seja, enquanto você vibrar desvalorização, mesmo inconscientemente, o campo irá espelhar situações que reforcem essa crença. Mas no momento em que você começa a vibrar dignidade emocional, mesmo em silêncio, o campo começa a responder de forma diferente. Não é mágica, é física sutil, é frequência. A transformação começa quando você muda a pergunta. Em vez de por que isso aconteceu comigo, você começa a perguntar: o que isso veio me mostrar sobre mim? Essa mudança de foco é revolucionária, porque tira o poder do outro e devolve você a chave da compreensão. A dor deixa de ser algo que o mundo fez com você e passa a ser algo que seu campo permitiu entrar para revelar uma parte sua que estava esquecida. A ferida pulsa, mas não apenas porque dói. Ela pulsa porque está viva, porque está ativa, porque ainda está esperando ser vista. E, muitas vezes, essa pulsação é o prenúncio de um nascimento. Como uma contração antes do parto, a dor se intensifica quando algo novo quer emergir, quando uma nova identidade vibracional está querendo nascer. E o nascimento, por mais espiritual que seja, passa pelo corpo, pela carne, pela resistência, pela rendição. A imagem é clara, a ferida lateja porque algo quer nascer por ali. Você não está sendo punido, está sendo guiado, está sendo puxado para uma nova versão de si. Uma versão que não aceita mais migalhas, que não repete mais histórias, que não precisa mais provar o próprio valor para ser amado. Mas essa versão só se sustenta se você tiver coragem de passar pela dor com presença, sem fugir, sem cobrir, sem espiritualizar demais o que ainda é carne viva. É nesse ponto que tudo muda. Quando você entende que a dor não é inimiga, ela é mensagem, ela é direção, ela é aviso de que algo precisa mudar, não fora, mas dentro. Não no outro, mas em você. Não nos encontros, mas na vibração que você emite antes mesmo de encontrar alguém. E se aquilo que te feriu foi apenas a alma dizendo: não dá mais para viver assim? E se esse sofrimento foi o grito final de um campo que quer, enfim, se alinhar com o que é verdadeiro, saudável, inteiro, a verdadeira transformação não começa quando você entende algo. Ela começa quando seu corpo para de esperar o pior. Quando a sua vibração deixa de antecipar abandono, rejeição ou dor. Quando, sem perceber, seu campo energético começa a emitir segurança, presença e amor, não como desejo, mas como estado interior. Porque não é a mente que cria uma nova realidade afetiva. É o corpo. É nele que estão as memórias. É nele que moram os reflexos, os receios, os vícios emocionais. É nele que precisa nascer o novo. Bruce Lipton nos lembra que 95% da nossa vida é governada pelo subconsciente. Isso significa que, mesmo que você deseje uma relação saudável, é o seu corpo, programado por experiências antigas, que define como você reage, o que você tolera e até quem você atrai. O subconsciente não entende palavras. Ele entende repetições, emoções, ações consistentes. E só muda quando recebe um novo padrão repetidamente, até que o antigo perca força. A maioria das pessoas tenta mudar a vida afetiva pela mente. Lê livros, escuta conselhos, escreve listas, mas continua vivendo os mesmos roteiros porque não muda o corpo. Porque, lá dentro, o sistema ainda espera ser abandonado, ainda espera ser ferido, ainda se prepara, em silêncio,
para o pior. E essa preparação cria uma vibração sutil que molda toda a realidade relacional. É por isso que a cura precisa ser encarnada, precisa ser vivida na pele. É preciso ensinar ao corpo como é se sentir seguro, como é ser acolhido, como é estar em paz ao lado de alguém. E isso não depende de já estar com outra pessoa. Isso começa no campo interno, no toque consciente, no espelhamento emocional, nos rituais simples que dizem ao sistema nervoso: agora é diferente. Talvez seja um gesto pequeno, como colocar a mão no próprio peito e respirar profundamente enquanto diz a si mesmo: eu estou aqui. Talvez seja escrever uma carta para a criança que você foi, dizendo que ela já não está mais sozinha. Talvez seja permitir-se receber carinho sem justificar, sem duvidar, sem se proteger. Cada uma dessas ações, por menores que pareçam, envia sinais novos ao campo. E, com o tempo, o corpo começa a acreditar. E quando o corpo acredita, tudo muda, porque a vibração muda. E, com ela, muda o que se atrai, muda o que se tolera, muda o que se constrói. A dor deixa de ser o padrão e começa a ser apenas uma lembrança. A carência deixa de ser motor e dá lugar à escolha consciente. A necessidade desesperada de ser visto dá lugar à capacidade silenciosa de se enxergar. O tempo, nesse processo, não é inimigo, é aliado, porque reprogramar um campo emocional não é sobre velocidade, é sobre constância, é sobre presença. Não se trata de mudar o outro, mas de mudar o metal da sua alma. Porque o ímã que antes atraía a dor só muda quando o material interno é transformado. Imagine uma rádio. Você está sintonizado numa estação que só transmite músicas tristes. Você quer ouvir algo diferente, mas não basta desejar. Precisa girar o botão. Precisa mudar a frequência. Só assim novas músicas aparecem. Assim é com a vida afetiva. Enquanto você vibrar abandono, só ouvirá canções de perda. Mas, quando começar a emitir amor, mesmo sem provas externas, começará a ouvir e viver algo completamente novo. Esse é o ponto de virada. Quando você para de esperar ser salvo e começa a vibrar como quem já é inteiro. E, então, tudo ao redor começa a se reorganizar. Porque o campo responde. Sempre respondeu. Mas agora, ele responde ao novo. É desconfortável olhar para a vida e perceber que muitas das experiências que mais doeram foram, na verdade, reflexos precisos daquilo que precisava ser curado. Mas é também libertador, porque a partir desse ponto, você deixa de ser vítima do acaso e começa a perceber o padrão, a lógica sutil, a inteligência oculta por trás das dores. Bruce Lipton nos ensina que o ambiente interno, feito de emoções, crenças, memórias, molda a realidade externa. Isso significa que o que você vive não é obra do destino, é resposta do campo. O seu campo, a vibração invisível que você emite sem dizer uma palavra. E essa vibração é determinada, muitas vezes, pelos sentimentos que você aprendeu a tolerar, pela dor que você normalizou, pela escassez afetiva que, em algum momento, você aceitou como amor. Enquanto esses fragmentos seguem ativos, você continua atraindo experiências que os reafirmam, mas não como castigo, como espelho. O que te fere, muitas vezes, é o que te revela. A mulher que te rejeita, o amor que não se sustenta, a ausência que se repete, tudo isso pode ser uma forma da vida dizer: aqui ainda há algo que precisa ser olhado. Não porque você merece sofrer, mas porque você está pronto para ver. Porque só se cura aquilo que se reconhece, e não a cura verdadeira se o corpo não for reprogramado. Porque é nele que vive a memória da dor. É nele que moram os reflexos de sobrevivência. É ele quem reage antes mesmo que você pense. Joe Dispenza nos mostra que, para criar uma nova realidade, é preciso vibrar o futuro como se ele já fosse presente. Não se trata de ignorar o que foi, mas de ensinar ao corpo o que será. De respirar, movimentar e sentir como se já estivesse vivendo o novo. Porque é esse estado interno que o campo quântico escuta. Não é sobre fingir, é sobre sentir de forma tão verdadeira
tão coerente, tão viva, que a realidade externa começa a se alinhar com essa nova vibração. Como se, aos poucos, o mundo percebesse que você não está mais disponível para aquilo que machuca, que você já não vibra mais desespero, nem escassez, nem medo. E quando seu campo muda, o universo respeita. Talvez a maior verdade que ninguém quer aceitar seja justamente essa. Você não atrai o que deseja. Você atrai o que está pronto para curar. E isso muda tudo, porque significa que a chave nunca esteve fora. Nunca foi sobre mudar o outro. Sempre foi sobre mudar o campo, mudar a frequência, mudar o metal da sua alma. O ímã continua ali, mas agora ele atrai outra coisa, outra pessoa, outra história. E se esse momento, esse em que você sente dor, confusão, frustração, for justamente o ponto de inflexão, o instante exato onde algo começa a se dissolver por dentro para que uma nova vibração possa nascer. Talvez você não veja agora, mas o campo já está mudando, porque você está se tornando consciente. E a consciência é o primeiro passo para toda cura verdadeira. Você não está quebrado, está em transformação. Agora, antes de finalizarmos, considere se inscrever no canal. E cada relação que doeu, cada vínculo que falhou, cada ausência que marcou, foram apenas formas da vida te empurrar de volta para si mesmo, para o centro, para o lugar onde, enfim, você se escuta. O resto, o universo cuida, mas ele só pode cuidar do que você está pronto para sustentar. E quando você sustenta amor, mesmo antes de recebê-lo, ele vem. Porque a vida sempre responde, mas só responde aquilo que vibra com